Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Pod.rir.ms. Eu sou o Alex Figueiredo, o host dessa nossa querida programação do Media Max, a nossa nave-mãe. Um beijo, um abraço pro Ezer, pro meu querido Carlos Naegli, todo mundo da equipe, o Marquinhos, as meninas, a Letícia, todo mundo que faz a magia de acontecer aqui nesse momento, aqui no nosso Media Max. E hoje, nada mais nada menos, trazendo pra você toda essa revelação, Corpus Christi, não, muita alegria e muitas definições, porque aqui eu tenho dois talentos maravilhosos para estar conversando com vocês aqui do meu lado esquerdo, direito, não sei como é que é o negócio que você tá vendo aí, mas eu tenho aqui, ó, meu querido Bruno Moser. Seja muito bem-vindo, meu querido Bruno Moser, a nossa casa, o nosso coração, o nosso Media Max, e aqui pela nossa, né, no meu ladinho aqui, Abrão Lemos, né, o meu querido Abraão. Né, o nome, Abraão, é o cara. Né, tá fazendo aqui com a gente, trazendo o seu trabalho na parte não somente da engenharia, como eu conheço ele do tempo da engenharia, né, enfim, eu tinha cabelo. Ixi, e ele tinha 1,80 m, agora já tá menos, e eu também já fui o meu. E eu nem tinha nascido nessa época. Então, ó. E olha aí, rapaz, eu sabia que você era ator, mas não sabia que você era mentiroso. Olha aí. E a gente já tá ali transmitindo pra vocês, trazendo todo esse sentimento e essa alegria da gente se conectar. Abrão, cara, eu vou começar aqui só pra entender, pro público entender o que o Abrão faz. Olha só. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem. Que isso? Formigas no cume entram. Eita. Abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce. O barro no cume escorre. O mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar um novo o sol que no cume adia. Poesia o cume, tá? Seu abençoado perturbadinho. Né? Então, aqui nós fizemos um poeta. Né? E aí... Mas é dele essa poesia? É sua essa poesia? Lógico que não. A dele é essa aqui que ele vai recitar agora. Poesia É a clássica, é do cancioneiro. Português. E é português mesmo, exatamente. É. E, o Abrão, você como engenheiro, de onde que veio essa melódica de fazer poesia? Poesia, na minha vida, vem como uma forma de questionamento sobre as coisas do mundo. Boa. Você vê o mundo com outro prisma, então. Não diria com outros prismas, mas com Um outro cobalt. prisma, mas... Alguma coisa assim. Mas assim, quando criança, sempre me incomodava as guerras. Fala, cara, por que que as pessoas se matam? Por que que o mundo está em guerra? Por que que... Então sempre fui questionando, mas a poesia surgiu na minha vida realmente a partir dos 18 anos que eu comecei a Produzir. a 18 escrever. anos? Tarde, né? Não, 10 anos atrás, meu. Quase isso. Cara, e qual que foi a primeira poesia, se você puder nos não. abrilhantar aqui? A primeira, essa não... Não, mas a primeira que você lembra, assim, suave, né? Não, Assim. saíram umas poesias muito tranquilas, né? Por exemplo, isso é só uma historinha, né? Eu ligava para casa de um amigo e me atendia a irmã dele. Ó, que maravilha. E eu ligava, tal, conversava, era uma conversa que fluía, gostosa, tal, né? E aí surgiu uma poesia dessa conversa, né? Então a poesia era aquela voz ao telefone. Parecia a vida que me chamava. Ei, você, vem me conhecer. Estou à sua espera. A partir daquele momento, a tristeza desaparecia. Viver foi tremenda alegria. Não me importa mais giló no almoço, nem salada de tomate com cebola. Tudo é alegria, o mundo é alegria. E aí segue, né? Mas... Oh, que bonitinho! Olha! E detalhe, com quantos detalhe. anos? Com quantos Isso anos? lá com uns 18 18, anos. Apaixonadão. Aí detalhe, né? Nunca conheci essa moça. Só pela voz? Só aquela voz ao telefone. Olha! Caraca, mano! Era a irmã do Cláudio. Ele namorava a Cláudia Micai. Olha Fez aí. medicina aqui na Federal. Cara, Aqui a mas, gente mas, fazia mas, cursinho mas junto. por que você nunca... Teve a curiosidade. Porque nunca rolou, entendeu? Mas Foi feito a uma pessoa poesia. não era seu amigo? O Cláudio era meu Sim, amigo, mas você mas nunca- assim, não era amigo assim da convivência, assim, Entendi. tão... Era um colega, né, Era irmão? um colega, era um... Cara, mas que louco. Quer dizer que E a assim, voz que te... É. Quer dizer que existe mesmo, então, essa possibilidade de ter uma conexão, assim, e sair essa inspiração. Cara, que maluco. Com E, certeza. ô, Bruno, você que é o meu parceirão enfim, de palco, de teatro. Tamo aí.
Às vezes você se inspira no cotidiano das pessoas para poder fazer uma construção de personagem. Como é que às vezes você tem uma inspiração dessa, por exemplo? Olha, eu vou te falar, eu acho que a gente vai descobrindo o que te inspira, né? Chega uma hora que a gente como ator, tá, você não para de trabalhar nunca, né? Por exemplo, você começa a aprender a ler as pessoas, né? O que dá pra tirar do Alex pra colocar num outro personagem? Às vezes uma coisa mínima, às vezes uma coisa que nem percebe, uma careca que ninguém tá vendo. Mas assim, a gente aprende essa coisa dos mínimos detalhes, entende? Por exemplo, a forma como você anda, a forma como você gesticula, a forma como você senta, como você meneia a cabeça, essa coisa toda, tudo pra gente é inspiração. Não vou dizer que o tempo todo a gente tá lendo as pessoas, mas no momento em que você precisa, você recorre. As coisas às vezes vêm de forma, como é que fala? Orgânica, né? Você fala, eu vou colocar isso aqui. Quem que faz isso? Eu sei que alguém faz isso. Aí você pega essa... Então, a gente tá sempre trabalhando. Eu acho que é a vida que inspira a gente, né? Por exemplo, é uma ligação telefônica de uma voz e o insight vem do absoluto nada, né? Justamente. Vem do absoluto nada. E você começa. A gente diz que o inconsciente ajuda muito a gente a trabalhar, né? Todas as nossas respostas para tudo que a gente precisa tá dentro do nosso inconsciente. A gente vai crescendo e a vida como ela é, como ela nos é colocada, ela deixa a gente um pouco mais distante dessa coisa inconsciente, dessas respostas inconscientes, né? Então a gente sempre fala assim, no teatro, né? Mandar um abraço pro Everton Goulart também, que é meu parceiraço, meu brother, estuda muito Stanislavski. O que ele diz é o seguinte, né? Que os insights, as boas ideias, são esses raros momentos onde você tem um fluxo direto com o seu inconsciente. Que ele te entrega coisas. Quer dizer, então, por exemplo, quando você está fazendo, é óbvio, a gente já conversou isso algumas vezes e conversa sempre, você tem um bom texto, tal, é uma premissa para você poder fazer uma criação de personagem, mas estudar afinco, aprofundar, às vezes o ator ele se aprofunda de tal sorte que ele não consegue sair, ou então ele demora muito para sair daquele personagem. Sim. E isso é justamente porque você teve, por exemplo, dá aquele insight e você, caracas, você empresta a sua alma para aquela nova alma. Eu acho assim, uma conexão louca, né? Eu acho que são pessoas e pessoas, né? Tem gente que consegue, tem gente que é muito mais sensível, isso é verdade. Tem gente que é uma antena muito mais porosa, muito mais sensível, e que acaba ficando mais tempo degustando mais essas sensações. Eu, como ator, eu consigo fazer e sair. Então, mas isso é curioso, depois eu quero dar uma revoltada lá no comecinho, tá? Mas isso que ele tá falando é curioso, porque lembra do nosso querido Mussum? Sim. Mussum. Teve uma época da minha vida que eu falava que nem o Mussum. Você tá brincando? Terminando com os is. Cacildes, Tudis, ou sei lá, alguma coisa por aí. Cara, sair disso, teve que dar um estalo assim, falar, cara... Tá demais. Não, vamos voltar pro normal. Né? Uma outra ocasião, eu fui para Minas Gerais. E é tão curioso o jeito do mineiro falar que eu fiquei imitando mineiro. Pois é. Ele é a Quando eu voltei para Campo Grande, cara, eu tava imitando mineiro. Você tava falando uai, jeitinho. Tava falando. Tudo bonitinho, queijinho. Então, isso, essa às coisa vezes, de ser mais poroso, você ficar isso aí. degustando isso mais. Eu uso isso como trabalho. Então, por exemplo, se eu preciso estar num lugar, ou estar em um lugar, né? Estar de alguma forma, eu estou daquela forma. Mas eu consigo sair disso tranquilamente, assim. Agora... Não é algo, por exemplo, com coisas muito emotivas, né? Tem gente que vai e não volta, né? Vai e não volta no sentido assim, de demora pra você tirar... Desintoxicar, né? Então, antes de eu fazer o que eu quero fazer, que eu queria ter voltado no começo, eu vou só falar uma coisa pra você em relação ao que você tá dizendo aí. Que legal. Eu tenho dito um negócio pra galera que, na verdade, é pra mim. Tá? Geralmente é pra nós, né? É pra nós. Geralmente. Eu tenho dito pra galera, mas assim, eu falo pra galera e falo pra mim também. E isso é muito importante. Tá? Eu tenho batido muito nessa tecla pra turma hoje. Não interessam suas dores. Não interessam suas dores. A vida é linda. Olha. E Cara, nós... que bonito. Se eu tivesse cabelo, eu tinha arrepiado. Bonito. Não, bonito. Ainda tem cabelo, mas é que a gente não viu. E o detalhe... E o detalhe... Nem... Não, nem vai ver também. E o detalhe disso aí, cara, é que é o seguinte, se a gente ficar focado nas nossas dores... Bom. Pô, cara, você vai perder a beleza da vida. Então, cara, não interessa as dores. Vamos procurar a alegria da vida, a alegria de viver. A vida é linda. Boa. Cara, e é interessante você falar isso, Abrão, porque é o acordar, né? Sim. Quando a pessoa ela acorda, ela começa a dar cor em tudo que ela vai viver, seja
o que é uma alegria plenamente, ou então o desafio, que é dor, ela começa a ver a vida realmente diferente. Ela se sente bem, ela se sente, apesar dos desafios, às vezes é uma doença, às vezes é um relacionamento tóxico, É. às vezes é um emprego, às vezes é uma situação de revés, mas se ela consegue ver de uma maneira um pouquinho fora, na intimidade com o seu inconsciente, ela vê que ela é muito maior que isso. Sim. É. E aí vem a questão, né? Inclusive, deixa eu falar para você agora o que eu Tá queria pensando, voltar hein? ao começo. Vai Sim, lá, volta o vai lá. começo Eu queria do voltar fim, ao não começo. foi? É o seguinte, a gente está aqui no bate-papo e eu não me apresentei para a galera. Eu quero falar para a galera de mim, quem é o Abraão. E quem é o Abraão? É o Quem é o camisa azul? Porque o caneta azul vem aí, mas O esse é o Abraão, caneta. o caneta azul é bom Olha também. azul. O Abraão é um cara que nasceu em 1966, no dia 2 de agosto, Olha aí, menino. tá? Vou resumir Você é bastante, então tá? virginiano? Não, eu sou leão. Leão. Tá sabendo legal do Zodíaco, hein? Eu não sou nem cavaleiro, muito menos do zodíaco. Então, eu sou quase formado em física, formado em engenharia civil. Olha aí. Hoje eu tenho uma empresa de geração solar de energia Que legal. e escrevo poesias. E, na verdade, somos muitas coisas em um só. Como ele estava falando aqui, eu lavo, passo, cozinho. Exatamente. E é isso que nós fazemos na vida hoje. E é bonito porque quando você fala assim, porque por exemplo, eu conheço o Abrão enfim, há um certo tempo, né? Não vem ao caso. Mas, cara, eu vejo sempre essa alegria. O Abrão de ter a mente jovem. Eu já falei várias vezes isso, até o meu pai mesmo fala assim, e eu volto a falar. Eu acho que o grande valor da vida é a gente ter essa mente apta, né? Apta a crescer, apta a fazer coisa diferente, que é a juventude. Boa. A maturidade, ela vem à medida que a gente aprende Sim. que a gente precisa ser jovem, né? Claro. Mas aí eu pergunto, as suas poesias é uma válvula de escape ou é um religário com o seu eu, ou com uma coisa assim que fala assim, não, peraí, isso aqui sou eu, olha só, a minha identidade é essa aqui. O meu Então. CPF é Abrão, mas a minha identidade é isso aqui. Olha, gostei Então. dessa sua metáfora aí. Você né? viu a metáfora? Então, Gostei disso aí. a poesia não é uma válvula de escape. A poesia surgiu como uma forma de deixar um legado, de falar, cara, vamos melhorar esse mundo. Olha que massa. E são quantas poesias já? Eu não tenho essa conta. Você não tem essa Eu não conta? tenho essa conta. Não tenho essa conta. Fora as poesias perdidas, né? Tem muita poesia Quando eu me perdida. lembro era mais de 300. já. Desde que você começou, vamos fazer esse marco daquela ligação. Desde que você começou, teve algum período que você deixou de escrever? Falou, cara, faz 3 anos que eu não escrevo, deixa eu voltar. Teve esses momentos? você às vezes hiato? você às vezes deixa de escrever. Por quê? Tem poesias que são poesias trabalhadas. Você tem uma ideia e você fala assim, vou trabalhar isso aqui, tal, tal, tal. Olha, legal. Mas normalmente a poesia bateu, você tem que ir lá escrever. Uhum. Então, às vezes, você não escreve porque falta caneta e você fala, vou escrever depois. Normalmente essa poesia vai ser uma poesia que você deixou. Perdido. Mas você nunca ficou um período sem escrever? Fica também, É? porque às vezes você fica focado nos isso. seus problemas e aí Isso, você isso. não produz. Você foca no mundo, né? Não, você fica focado em problemas, distraído com outras coisas e você às vezes não produz. Eu vejo, o que você falou é muito interessante, porque também na arte do stand-up é isso. Às vezes você acorda naquela alegria, opa, peraí, caderninho, você escreve ali. E deixa. Vem assim. E vem assim. E deixa, vai deixando, isso aí. vai deixando, e vai deixando, vai É isso deixando. aí. Chega uma hora que você, volta ali, objetiva, né? E aí você começa a construir um texto. E assim, uma poesia que te toca, que você Olha, pode compartilhar com a gente. Então, olha só, inclusive tá aqui, ó. Pode Tá ler. aqui. Essa poesia que tem uma história. Aqui você pode rir, você pode ler também. Então, essa poesia eu sei ela de pronto, né? Mas Beleza. eu não vou correr riscos. Essa poesia tem uma história, é uma poesia que o pessoal se identifica muito com ela. Eu me formei em engenharia civil e estou trabalhando em Dourados. E para me ambientar mais com a cidade, fui dar aula num cursinho. Aí cheguei num cursinho lá, estou dando aula de matemática e percebi que os alunos não sabiam fazer operações matemáticas com números decimais. Básicas. Básica, multiplicação com números decimais. Aí eu, sou um cara disponível, sou um cara pronto. Falei, cara, não sabe? Vamos aprender. Joga Vamos aqui, vamos aprender. Tudo bem que era para ter sido lá atrás. Vamos aprender. E aí veio o meu desgosto. Quase não acontece isso. Não, e aí veio o meu desgosto. Por quê? Porque os caras não sabiam e não queriam saber. Ah, bom, tem isso. Entendi. Aí eu cheguei à noite em casa, nesse mesmo dia, cheguei à noite em casa, escrevi. No dia seguinte eu voltei na sala de aula e falei, gente, isso aqui foi feito em homenagem a vocês.
Vale pra mim, vale pra vocês, vale pra todo mundo. Mas foi feito em homenagem a vocês. Boa, vamos ver, vamos ver. Aí descasquei pra galera, né? Marasmo. Olha. Ontem, o dia nasceu. Eu já tinha nascido. Há muitos outros dias, como hoje. Caminhei pelas sombras, para não me queimar. Evitei pessoas, para não falar. Não escutei ninguém, para não discordar. Não tive ideias, para não ter que explicar. Almocei para variar. Então, como ontem, continuei a caminhar. Não peguei na enxada, para não calejar. Não fechei os olhos pro errado, para não brigar. Não briguei, para não sangrar. Não sangrei, para viver. Então anoiteceu, a novela passou, adormeci para acordar ontem ou amanhã. Tanto faz, até morrer. Sem ter visto a beleza do sol, sem falar com pessoas e fazer amigos, sem ter ideias para melhorar, sem passar fome para entender, sem fazer calos para marcar, sem defender o certo e brigar, sem sangrar para viver, até morrer, sem ter vivido, sendo apenas um nada, num imenso marasmo. Aí Caraca, mano. eu Gostei da narrativa. Olha, Aí eu você vale perguntei- o corte, hein? Gostei. Vale o corte, hein? Vale. Aí eu Pra tu, hein? recitei na sala de aula pra galera, teve um cara que olhou pra mim assim e falou: "Pô, cara, pegou pesado, hein?" E detalhe, gente, de vez em quando eu levo uma porradinha dessa poesia, porque ela acaba abraçando a gente. A gente tem sempre esse momento, né? Em algum Sim. momento a gente vai passar por esse momento. Por falar em momento, você teve algum personagem que te ensinou alguma coisa pra sua vida? Olha que legal isso! Personagem que ensinou pra minha vida. Cara, tem personagem sim. É que você me pegou no contrapé agora. Deixa eu pensar um pouco sobre Porque isso. é bonito de isso. pronto, né? É porque o que acontece? A gente, como a gente se comunica com o nosso personagem, o nosso Aham. personagem se comunica com a gente, Sim. existe essa conexão que gera aprendizado. É. E às vezes esse aprendizado você leva pra vida. Por exemplo, a tua poesia te levou pra vida. Né? A minha alegria me levou pra vida. Me salvou de problemas sérios, de depressão, enfim. E às vezes algum personagem te traz algum processo que te ensina. Olha, eu vou te falar um que eu lembrei agora. Obrigado por encher essa linguiça aí, por dar uma pensada aqui. Porque é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo que você não lembra, né? Não, mas pô, Um quantas dos peças últimos- já? Ah, não sei. Ah, cara. então, é o que ele tem de Ele- poesia, tem de Eu peça, não sei, é mais de... eu não sei. São vários. São o quê? 14, 15 anos já, meu irmão? Ah, olha só, já vou deixar aqui, ó. Dia 13 de junho, e me cobre que eu vou contar essa história aqui ainda. 13 de junho, próximo, que dia a gente tá hoje? Hoje é dia 8. Hoje é dia 13, eu faço terça-feira. 17 anos de arte. 13 de junho, hein? Crianças, não repitam isso em casa. Um dos últimos personagens que eu fiz no Arte Boa Nova, que foi um espetáculo onde o personagem principal, ele era um cara muito... ele tinha um ciúme absurdo, uma relação tóxica com a mulher dele, e isso leva ele num processo obsessivo. E o Arte Boa Nova é um grupo com temática espírita. Então, é o único tipo é o único gênero, a única temática onde você sabe que alguém vai morrer. Porque se não morre, não tem história. Exatamente. Então é tipo, é do fim pro começo. É igual Titanic, o cara fala, por que afundou? Exatamente, tem que afundar, né? Então, assim, esse personagem cobrou de mim uma energia que, entendendo, quando eu consegui chegar nessa energia, eu falei, qualquer sinal de eu estar perto disso, eu quero me afastar. Porque eu não sou um cara como esse personagem. Eu tive que emprestar um pouco do que eu sei fazer para esse personagem. Olha. E demorei para entender esse personagem. Graças a Deus a gente apresentou mais vezes, então deu tempo para eu entender minimamente ele e às vezes chegar lá. Porque ele me cobrava um jeito de ser, uma postura Que não é o seu natural, né? era muito difícil, era muito desgastante. Eu nunca saí de espetáculos cansado mentalmente. Eu saía cansado fisicamente, Uhum. né? Mas esse me desgastava mentalmente. Olha, rapaz. Porque eu tinha que estar sempre numa raiva, Nossa, num isso Uma explosão, né? porque a história vai ficando cada vez pior. Então, o nível de confusão do personagem aumentava cada vez mais. Então, assim, era um troço que me consumia mentalmente, entendeu? Caramba, rapaz. E aí, quando eu percebi que era isso, em algum momento eu me deixava sentir isso mesmo. Tipo assim, vou criar situação pra ficar chateado, porque eu não conseguia
na coxia, criar tensão suficiente, entrar, sair e sair dessa tensão. Eu tinha que ficar nela o tempo todo. Então, eu já ficava puto com umas coisas. Então, tem um monte de gente da coxia, porque o grupo é muito grande. Então, eu já ficava puto com todo mundo dentro da coxia. Bom dia pra quem ouve. Pra eu poder manter esse lance pra cena. Porque tá na cena, sem estar na coxia, não dava. Eu tinha que manter isso. Só que isso me desgastava mentalmente, cara. Caramba, rapaz. Então, o saldo dessa história era, quando eu me aproximo dessa energia, opa, tô indo pro lado errado, vamos pensar outra coisa, vamos sair desse marasmo aí, que é isso, né? Tá num tipo de pensamento só. Olha. Então, esse foi muito puxado, cara. O que eu me lembro mais fortemente foi esse personagem, chamava Agnon. Caramba, rapaz, Agnon. que densidade, né? E tipo assim, e é engraçado o que você tá falando, porque às vezes as pessoas, elas se permitem viver assim, né? Às vezes ela tá numa energia, aí ela chega lá, não, mas peraí, cara, eu tô bem. Será que você tá bem mesmo? Ou você tá se submetendo a esse processo? Aí até que ponto você se torna uma pessoa realmente livre? Exato. Né? Então, e as pessoas às vezes não conseguem visualizar isso. É difícil, né, cara? Viver não é fácil, não. Não, se bicho. fosse Viver fácil. não é fácil, não. Porque, fosse fácil. sabe por que todo mundo fala essa coisa de você tá mal? Às vezes você sente dor, mas não é muita. É pouca dor. E aí quando você vai ver, você tá com essa dorzinha há 15 anos. Exatamente. Há 20 anos. Há 25 anos. Às vezes você tá fazendo uma coisa que você acha que essa aqui é 10. Sabe outra 15. coisa? E a gente vai ficando velho e a gente vai entendendo que esse negócio de 10 anos passa rápido, tá? Quem tá na década dos 20 aí, que acha que já viveu tudo. Exatamente. Uma década é fechar o olho e abrir. Mas sabe o que acontece às vezes? Você tem filhos? Eu tenho uma de 13, por isso que eu sei que o tempo passa rápido. Eu tenho dois gostosões. Mas é isso que às vezes o que acontece. Você abre mão de você por outros, pelo filho, pela mulher ou pela vida, Mas esse pela lance... obrigação. Tudo, E isso é complexo. às Sim, vezes. Mas aquele lance da máscara de oxigênio. Primeiro eu tenho que me oxigenar para ajudar o outro. É isso E que às vezes a gente acaba entender. não entendendo que a gente isso. precisa entender. E a arte, eu vejo com muito carinho, justamente esse é um processo que te convida a você pensar a vida. Falando no oxigênio, tá? Vamos só... Essa é curtinha. Você tem uma? Curtinha. Opa, Curtinha. bora. Ó o corte. Curtinha, natural. Tem gente que machuca os outros. Mas acredite, vale a pena amar. Comece se amando. E comece já. Então, o sol brilhará, o vento soprará, a chuva cairá. Tudo como antes. Mas você será feliz. E detalhe, né? Você não vai conseguir amar o outro se você não se amar. Na verdade, é uma falácia, né? Você fala, pô, cara, eu te amo, mas aí você não gosta de si mesmo. É verdade. Bonito isso aí. É verdade. Olha aí. E, Então, qual que é o não segredo tem a ver com pra... narcisismo, com nada disso. É uma Não é. questão de... Não é egoísmo, não é Não, narcisismo, não tem nada a mas ver. é a partir de mim, é isso. É isso aí. E assim, para você que tenha essa alma de escritor, teve algum momento de resplandecente alegria que você registrou em alguma situação de escrita? Ah, tem. Nascimento, por exemplo. Nossa, o nascimento o momento mais emocionante da minha vida foi o nascimento da minha primeira filha. Tem quantos anos agora? Hoje está com 23. Que legal. Oh. Hoje ela está com 23. Cara, aquilo ali para mim foi... E assim, você chorava, você sorria. Tem poesia, tá? Com o nascimento da Sofia. Isso aí tá lá. Você chorava. Cara, e assim, não é um choro de tristeza, é um choro de alegria mesmo. Cara, é muito emocionante. Cara, é muito Você tem uma emocionante. poesia disso aí mesmo? Tenho. Então... Não, tá, entendi. não tá na memória. Tá, Tá registrada, mas não tá. Tá. Inclusive, pode até vir pro próximo livro. Eu tenho poesia para meus 3 filhos, né? Eu tenho poesia para Sofia, para Clara e para o Dalton. Olha que massa. Mas tem livro já então disso aí tudo? Como é que é o nome do livro? Não. Ah, O livro que eu estou relançando agora é o Apresentando-se, que é um livro na época que eu não tinha filhos ainda. Foi lançado na época que eu não tinha filhos. E agora, o que acontece? Quando eu lancei esse livro, não existia essa coisa do digital. Foi lançado um livro físico, trabalhoso, tal, difícil de parto, né? É difícil de chegar na galera. Hoje não, hoje com o advento da mídia digital, eu lancei esse livro agora digital. E aí, o que você achou? Né?
Boa experiência. Tô achando ainda isso, mas precisa de um trabalho para poder também chegar na turma, né? Mas a possibilidade de acesso dele é muito maior. Por quê? Porque você vai criar aqui um tráfego pago agora que de repente chega em 100 mil pessoas, chega em 200 mil pessoas, Olha aí. 1 milhão de pessoas. Naquela época não, era um tete-a-tete. Vamos. Se batia, né? É. Olha, tô vendendo a vamos. enciclopédia aqui, esse livro aqui também, se você quiser. Era um vai- clube muito mais ou menos menor, assim. né? Vamos dizer Era, assim, um hoje clube não. muito Hoje, menor. Agora hoje o tem clube outros. Para você ter uma E ideia. com essa expansão que você tem hoje na comunicação, as pessoas conversando no celular e tal, você, Bruno, que é do teatro, da arte, a emoção hoje no teatro, ela precisa ser vivida. Né? Porque as pessoas hoje elas acham que tá tudo aqui na telinha. Não. O ao vivo, ele impacta muito mais ainda do que o gravado. Olha, é uma boa questão essa aí. Eu vou falar sobre o meu ponto de vista, tá? Existe uma questão do teatro que é isso que você disse. É o que acontece, é o efêmero. É o que acontece naquele lugar onde você tá. Por exemplo, uma das coisas mais... Como é que você que está em casa e que foi assistir um espetáculo de teatro, inclusive você aí que está vendo a gente, qual foi a última vez que você foi ao teatro assistir um espetáculo de Campo Grande, feito aqui em Campo Grande? Tudo bem, eu aceito seu silêncio. Você foi pouco, mas há pessoas fazendo. E sabe o que é legal dessa história? Quando você vai para assistir um espetáculo e você fala assim, cara, gostei desse espetáculo ou não gostei, às vezes a gente não consegue definir exatamente por que gostou ou por que não gostou, né? Olha que louco. Uma das coisas que eu posso dizer que me faz falar assim, eu gostei desse espetáculo, é porque a relação que existe entre a plateia e o ator, entre o que está sendo dito e o que está sendo assistido, quando ela funciona, você... Antes de sentar naquele lugar, saiu da sua casa, tomou banho, deixou cachorro, periquito, problema, dívida, boleto e tal. Foi lá pra assistir, falou, quero assistir o Alex. Me entretenha. Se o negócio funciona, você primeiro esquece de onde você veio, não lembra onde está seu carro e o espaço vai diminuindo. Você não lembra mais dos boletos. Nossa, que legal esse personagem. Nossa, que história interessante. Até o ponto em que o espaço é só o que está acontecendo ali. Olha. E aí a hora que o cara faz assim, acabou, você vai, faz o espaço volta todo. Aí você fala, o que aconteceu? Olha. É isso. O teatro tem esse poder. Na verdade, não só o teatro, eu acho que toda expressão artística, que você pode entender isso como uma catarse, poesia, né? Tudo. poesia. Que é levar você para um estágio de alinhamento de frequência, cara. Explica pra mim como é que pode um cara num show, na arena, tá? Você tá lá num show. Pra quem foi em espetáculo, em show grande, vai saber o que é isso. 200 mil pessoas, você tá do lado de um cara que não fala a sua língua, o artista tá cantando aquele refrão maravilhoso, você olha pro lado, você tá chorando, o cara também. Olha aí. E você olha pra trás, tá todo mundo assim... Que outra coisa conecta as pessoas de lugares diferentes numa mesma frequência? É por isso que o artista é subversivo. Você é subversivo e eu sou também. Sabe por quê? Por quê? Porque você também, Mas principalmente. por que nós somos subversivos agora? Porque a subversão é você olhar o simples por outro ponto de vista. Um cara desse que liga pra uma pessoa, ouve uma voz e não acha que aquilo é só uma voz... Não precisa usar camisa, aquela de força. Nenhuma. Que não acha que aquilo é uma voz, que aquilo é uma narrativa de uma história, que quando tá dentro de uma sala de aula, que podia ganhar mais uns cabelos brancos e mais uma gastrite, volta pra casa e fala assim, essa situação eu posso ver sob um outro ponto de vista. Isso é subversivo pra caramba. E é por isso que a arte tem essa função de nunca... Provocar isso. Nunca a arte deu início a uma guerra. Mas todo mundo que tá no poder tem medo de artista. Olha. Porque a gente é subversivo. Interessante. O cara fala um negócio aqui pra gente, peraí, Não é bem assim. vamos olhar por esse outro lado aqui. O humorista faz exatamente isso. É pegar uma situação natural, normal, e colocar a gente numa situação vexatória. Numa situação vexatória no sentido de, tipo assim, cara, que loucura que você consegue enxergar isso. O poeta faz a mesma coisa, entendeu? Sob outro ponto de vista. Então a gente é perigoso, cara. E a gente se torna perigoso pelo que a gente acredita ou pelas coisas que as pessoas acreditam da gente?
Porque às vezes é muito louco isso. Aham. Né? Tipo, você pega assim, o Alex é careca, isso é um fato. Fato. Agora, o Alex é bonito é outro fato. Mas É. tem pessoas que acham que eu não sou. Mas elas se tornam minhas inimigas. Entendi. Então, às vezes, o que acontece? Você achar essa tangência que a gente tem, esse limite que existe entre você ser uma pessoa normal e ser uma pessoa subversiva, não te dá direito da política, não te dá da visão de cancelamento. Porque hoje a gente está sendo muito cancelado. Aham. Com muito mais facilidade que sendo aceito. Aí eu pergunto, 17 anos de palco, meu Sim. querido Bruno Moser. 17 anos. Cara, é uma vida. E você né? e você é um dos poucos talentos que eu conheço e que eu gosto muito do trabalho, que vive exclusivamente dessa subversão que é a arte. Isso eu tenho orgulho disso. Como que a gente pode, uma pessoa comum, se identificar e observar o artista como uma pessoa que realmente transforma vidas? Porque às vezes as pessoas olham assim, o fulano é médico, ele salva vidas. Né? O fulano aqui é engenheiro, ele constrói prédios. Sim. Mas o artista, ele transforma vidas. É. E como que a gente pode, na sua visão, ter esse acesso? Olha, tem muita gente que fala assim, pra que serve o artista, né? Pra quê? Pra que serve a arte, né? Pra que serve o artista? A questão é que as pessoas isso, gente, é tudo na minha visão, tá? Você pode pensar o que você quiser. É óbvio. Na minha visão, quem tem um discurso de pra que serve a arte, pra que serve o artista, não muda em absolutamente nada o valor da arte em si. Porque, na minha opinião, a arte serve na vida do ser humano para significar o mundo. Quem significa o mundo para as pessoas são os artistas através da sua arte. Sem isso, a gente não ia conseguir sobreviver. E não sou eu que estou falando isso, não. Mas eu não lembro também quem falou, tá? Mas falou isso e abriu a minha cabeça. A gente só vive porque a arte significa o mundo pra gente. Através de todas as suas expressões. Olha. Porque senão a gente ia ser um bicho como qualquer outro. E é o que nos diferencia. Exatamente. É o que você acabou de falar, ter essa catarse, 200 mil pessoas, 100 mil pessoas dentro de um determinado ambiente. O futebol faz isso, a arte faz isso, mas a arte ela faz com outro contexto. Exato. Né? É porque a arte tá aí desde sempre, né? Exatamente. Você olha para um campo, você olha para uma grama, para um campo gramado com flores, aquelas pinturas antigas que a gente vê. Quantas pessoas pensaram em pintar aquilo? Poucas. Mas qual é o impacto de um cara que pinta aquele negócio? Que fala assim, caramba, isso é bonito mesmo, hein? Vou começar a olhar isso com outro olhar. Exatamente. Significação do mundo. Colocar pessoas para assistir numa plateia e atores em cima para falar sobre um assunto, porque o teatro é isso, tá? É pessoas discutindo um assunto que a gente levanta. O teatro é uma grande assembleia. Olha que louco. O que é fazer teatro? É você dar significado para as coisas. Senão a gente não só faz. Então alguém levanta aquele assunto e fala assim, verdade, tá aí. cara. Gostei. Pensava de uma forma, agora eu penso de outra. É para isso que serve. É para que serve uma poesia? Para dar significado para o mundo. É isso aí. Para você entender as coisas por outras. Vá ao teatro, consuma a poesia, consuma o Pode Rir. Vem com a gente, Brasil. Desculpa. Vem com a gente. Não é maravilhoso? Mas é isso. Porque essa é a vontade. Claro. Eu acho que esse que é o grande tesão. É você chegar e falar assim, cara, hoje eu amanheci com um tesão danado, passou, mas foi biológico. Agora, você ter tesão de viver, isso daí ninguém tira. Qual é a função do humor, cara, se não é mostrar pra gente que a gente não é absolutamente nada na fila do pão? Exatamente. Quem é que passa as grandes rasteiras na grandiosidade dos reis, dos monarcas? Bruno, desculpa, dá licença, desculpa, você está equivocado. Ó, agora, é corte. Você não sabe com quem você está falando. Olha aí. É bem isso aí. Não é? Você sabe com quem você tá falando? Você sabe. Não, então tá ótimo. Sabe qual é a grande Não sacada? vou precisar pagar processo pra você. Sabe qual é a grande sacada do humor? É isso, né, cara? Você tem um personagem que tem certeza de que tudo que ele faz é correto. E tem certeza que tudo que ele tá fazendo... Isso é tão risível. Isso é tão risível. Porque os grandes reis, esses grandes monarcas... Só que você está tocando num momento aí, Bruno, que os dias de hoje estão muito tensos. Mas porque eles se tornam tensos, mas aí nos compete trazer essa leveza. Então, mas olha só o que acontece. Eu já vi muita gente rir demais com isso aí. Só que hoje virou uma coisa que
Por exemplo, lembra do famoso antigo, tá? Hoje não existe mais, porque você não pode nem falar isso, porque entramos noutra seara. Aham. Você lembra do contexto do antigamente, do humor negro? Sim. Não pode mais. Mas assim, o humor, Cara, hoje você mas pode... é humor, É a onda é do uma cancelamento. besteira, é um humor cara, não tem É uma contexto. manifestação Sim, cultural. Mas isso aí, a gente tá passando. A arte já sobrevive. A arte tem. Não, a desde arte que- vai sobreviver. Exatamente. Da mesma forma que nós. Vamos sobreviver, até morrer só, tá? É, isso que é o bom da gente morrer, né? O bom da gente morrer é isso, né? Que imagina uma pessoa que fosse muito. Uma maçãzinha podre no nosso cesto de sociedade. Se essa pessoa vivesse 300 anos. Meu Deus. Não é bom a gente morrer novo? Novo assim, com 80, 90, 100 anos? Porque as coisas mudam. As coisas vão mudar. É dinâmico. Exatamente. Então, a gente está vivendo esse momento agora em que a forma de se comunicar, como a gente usa a nossa comunicação, como a gente usa a comunicação através da... Mas é um momento. Você acha que a gente vai estar falando disso daqui a 40 anos? Dificilmente. Outra coisa, Eu vejo, por outra exemplo, coisa. você 40 tem anos, você tem algum... Daqui a 40 anos eu posso até estar junto ainda aqui. Mas a minha geração, por exemplo, nós nos tornamos eternos para aqueles que nos carregam, Olha que... né? Agora, a partir do momento que você não é carregado, você se torna Exato. esquecível. Aí você morre. Exato. De verdade. Aí você morre de verdade. Verdadeiramente. Então, assim, aí eu pergunto verdadeiramente, no seu processo de construção, hoje, o ator Bruno Moser, né, que já sabe, tive a oportunidade, enfim, você já trabalhou em TV, né, fez TV, Globo, cinema, teatro. A dinâmica que a gente está vivendo hoje, a gente vai conseguir, nesse advento de inteligências artificiais, porque essa semana eu fiquei sabendo de um caso de uma menina que ela casou com uma inteligência artificial, né? E o cara da inteligência artificial é muito mais bonito que eu, mas, enfim, virei inimigo do cara, né? Mas ele, além disso, ele é compreensível. Além disso, ele é educado. E além disso, ele não dá choque. Aí eu pergunto, vai chegar uma hora que a arte, ela pode ser a grande cura para essa nossa inteligência artificial que vivemos hoje? Olha só, eu posso Vai lá, recitar vai uma lá, poesia vai para... Por favor. Vamos lá. Ajuda nós aí, que essa pergunta Eu vou recitar uma poesia para poder... Essa vai em homenagem aqui ao Bruno. Obrigado. E também vai quase respondendo o que você tá perguntando aí. Não sei se vocês vão conseguir entender isso. Mas, gente, só uma pausinha antes, tá? Essas poesias que estou recitando aqui, elas estão no meu livro Apresentando-se, que está lançado na plataforma Hotmart. Olha que bonitinho. Vai lá, gente. Vai lá, participa. Instagram, daqui a pouco a gente vai falar redes sociais, Sim, tudo. sim, Vai sim. ler, vai se emocionar. Mas olha só, lógica. Não importa ser ou não ser compositor. O que importa é a sua vontade de dizer ao mundo que você existe. Então, cante uma música que você gosta. Recite uma poesia, minha ou de quem possa. Saia por aí. Conquiste um amigo com um sorriso. E como a nuvem está presente no céu, a poesia será presente em você. E você será poesia, presente na poesia. Se você não sabe escrever, não importa. Tem muita poesia esperando por um poeta que as declame. Foi assim, é assim. Diga ao mundo, você existe. Assim como digo, estou aqui. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Qual é as suas poesias, o seu texto, qual é a estética? Tem um nome para sua estética? Porque tem poesia concreta, É livre, né? São Tá. temas livres. Tem muita coisa que fala de amor, tem muita coisa que fala de cotidiano. Tem... Eu até ia falar alguma coisa para ele lá naquela hora em relação à beleza, né? Mas Que vai estar no próximo livro. Não precisa, porque olha para isso a aqui. beleza é Então, fundamental, entendeu? É fundamental. Então, É fundamental. é isso que eu estou contestando. Né? Mas qual beleza, né? Aí que vem É a questão. isso que eu estou Exatamente. contestando, né? Porque assim, o que é a beleza, né? São olhos que é a azuis? beleza? É um penteado da moda? É, Como mas é que isso. O que é a beleza, né? Então, assim, para mim vale mais o sentimento, Olha que legal. né? Então eu costumo dizer para as pessoas um negócio que é curioso, que fala assim de sentir beleza.
Não sei se você conhece ou já ouviu falar disso. Eu vou tentar mandar para vocês aqui, tá? Essa poesia é uma poesia que não está no livro, mas é a primeira poesia que, se eu não me engano, eu publiquei no meu Instagram. Olha, então pra você que tá Né? conectado com a gente, tá lá no Instagram do Abrão. Abraão da Silva Lemos. Abraão da Silva Lemos. Olha, o nome é Eu vou- profundo. Abraão. Maravilhoso. Rapaz, seu pai já era um poeta, então. Abraão. Não, isso que você falou faz muito sentido, esse negócio de sentir beleza, né? Porque a gente começa... Eu vou ver se eu consigo. Mandei no seu Instagram aí. Como eu tô sem. Tá, deixa Como eu ver. só tenho Wi-Fi aqui, eu acho que ela não vai chegar para. Não vai chegar, tá? Mas eu vou tentar mandar ela para você aqui agora sem. Sem dúvida. O nome da poesia é Sentimento e Beleza. Uhum. Beleza não se põe à mesa, mas se põe aos olhos e te alimenta de incertezas. Porque beleza está nos olhos de quem vê e no coração de quem sente. É feio ser belo e a beleza estar ausente. Por isso o poeta prefere sentir beleza, porque o tempo não desfaz esse sentimento. E sentimento também não se põe à mesa. Nem coisa nem tal. Por isso aprimorarei Vinícius. Pessoas feias, me desculpem, mas sentir beleza é fundamental. Boa. Oh. Gostei dessa. Eu devia ter ficado Desculpa, eu devia ter ficado um segundo quieto só pra dar o corte certo. Eu falei em cima. Acabei com o corte. Não, mas deixa eu te falar. Isso que você falou faz bastante sentido, porque assim, a gente tem essa coisa da beleza como focado só no sentido visual. Visual. Estético, E né? sentir beleza é muito mais, ver muito beleza. mais inclusivo Isso. nesse sentido, porque assim, e quem não enxerga? Uhum. Aí sim, beleza realmente é algo que se sente, né? Sente. Pra todo mundo, né? E a gente, tem a gente um às vezes outro- não enxerga. A gente vê, mas não enxerga. Esse é o pior dos crimes, às Puta, vezes. isso que é o pior, né? Você vê e não enxergar. É verdade, né? Né? Porque as pessoas são muito assim, como você falou. Nós temos uma mania gigante de sermos rasos no que a gente vive, no que a gente quer viver. Entendeu? E a gente não consegue ver beleza nisso, cara. Por exemplo, eu ver beleza. Cara, eu acordo e eu vejo beleza, entendeu? Eu olho pro lado e vejo o boleto, por exemplo. O boleto. Mas tem beleza. Pago. Mais bonito ainda. Exatamente. Mas são coisas que você consegue se entregar. E às vezes, por exemplo, para você se entregar a uma beleza fundamental, que é a arte, e acreditar nisso pela sua vida inteira, né, o Bruno, como que a gente faz? Qual que é o segredo? Eu acho. Bom, eu podia aqui fazer um negócio, né? De blá, 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 mas, cara, eu vou te falar. Uma das coisas que me fez continuar fazendo arte por todo esse tempo foi que. Sabe aquele dia? Eu falo isso pra todo mundo. Sabe aquele dia que você levanta, toma seu banho, toma seu café, se dá tempo, ou se veste pra ir ao trabalho, vai pro seu trabalho e entra de costa, porque você não queria estar lá? Sabe esse dia? Eu nunca tive. Olha. Maravilha. Então, quando eu descobri que, tipo assim, Bruno, a gente tem um trabalho amanhã, você tem que estar 6:30 Atuando lá. já rindo pra galera. 4 da manhã eu levanto assim, bora. É ruim levantar? É ruim. Mas eu sei que lá na hora vai ser bom. Olha. Então, assim, quando eu descobri isso, eu falei, cara, o que é que eu preciso fazer pra nunca parar de fazer isso? E hoje você tem projeto de ciência. Cara, hoje eu faço, Os projetos. Aqui, o perfil lá, Bruno Moser. lá. Deixa eu lembrar aqui. Olha, eu faço os VTs comerciais da Alvorada, com material de construção, presto serviço para eles lá. Também é uma delícia lá. Alguns dias por semana, todo mês eu tô lá para fazer todo o conteúdo que precisa pro mês lá. Eu participo de um projeto de divulgação científica que chama Mídia Ciência. Lindo esse projeto. Que aí eu sou formado em jornalismo, mas não atuei, né? Então lá eu tô contribuindo para a divulgação científica mais com arte, tentando fazer com que os conteúdos sejam mais porosos para quem está em casa, para quem não conhece tanto ciência. Então tem esse outro projeto também. O que mais que eu faço? Eu trabalho como comunicador, né?
as empresas me contratam para os eventos, para essa coisa toda, por esse meio jeito, esse meu chá. Essa Aliás, beleza é fundamental. Você quer, assim, um evento que seja fluido, tranquilo, que você ainda dê uma risada? Chama nós! Então tem essa coisa. Aí, fora teatro, realmente, teatro, né? Teatrão, fazer teatro, participação eu fiz a participação na novela, participei. Pantanal, Audiovisual, você fez fiz Pantanal. Pantanal, fiz audiovisual. Então, assim, tudo que a arte me proporcionou, tudo que eu tenho na minha casa, minha filha come alguma coisa diferente é com o dinheiro do teatro, se eu viajo com o dinheiro do teatro, os lugares que eu conheci no Brasil foi com o dinheiro do teatro. Então, assim, cara, eu reclamo por esporte. É pra você não esquecer como que reclama. Mas a pessoa chega um dia e fala, reclama. Eu falo, não sei! Aí eu reclamo das coisas. Mas toda vez que eu reclamo, eu sei que eu tô fazendo isso por esporte. Eu não posso reclamar. Ah, então. E o meu pai tinha uma coisa, só pra completar. Eu peguei isso muito do meu pai, cara. Meu pai trabalhou 52 anos numa farmácia. Seu Lúcio, Olha. beijo, te amo muito, tá? Mora lá em Corumbá, tá aposentado agora. Ah, que bonitinho. 52 anos trabalhando no mesmo lugar. Entrava às 7 da manhã, Caraca. saía às 10 da noite. Caramba. Caramba! Esse cara era maluco. E aí, qualquer hora que você ligasse pra ele, isso sempre, cara, ligar pra ele. E aí, pai, como é que tá? Tudo bem? Ele, 100%. Eu nunca vi esse cara reclamar do trabalho dele. Esse é o cara. É a beleza. Então, esse cara me motivou, de uma certa forma, a entender que assim, você tem que fazer as coisas, veja as coisas pelo melhor lado. E eu tive a sorte de conseguir achar o que fazer. Isso é bom. E ter vontade. Prazer. Não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que consegue. Não. E um significado do processo. A vida não pode ser reclamação sempre, né? Sabe o que é reclamar, Bruno? Ah, Reclamar é clamar de novo. E de novo. Então, se você está reclamando, é como se você estivesse pedindo para... Acontecer de novo. Entendi. Boa. Eu não aguento mais meus boletos. Vai vir mais, né? Entendeu? Então, De uma certa forma, eu uso esse privilégio, que eu acho que é um privilégio fazer o que eu faço da forma que eu faço, para que alguém que esteja vendo, alguém que esteja assistindo, vá embora com minimamente uma pontinha de sorriso no rosto. Já vale a pena, entendeu? Exatamente. E você sabe como esse negócio, né? A gente vira uma prostituta desse negócio, né, cara? É fato. Entendeu? Os caras querem que a gente dê direto. Fazer rir é um caminho sem volta. É sem volta. então, eu vou aproveitar esse negócio aí que você falou aí, só pra gente... Culminar. Nossa, é que isso aqui é pesado, tá? Isso que eu vou falar pra vocês é pesado, Que isso? é profundo, Que isso? e não tá nesse livro ainda, é do próximo livro. Não, calma aí. É spoiler! Alex, a gente faz 3 segundos antes dele começar e 3 segundos depois de silêncio Então vamos. pra garantir o corte, vai. Ou spoiler. Então, mas vamos lá. Espalhar. Não dê o que você não tem. Não aceite o que não pode carregar. Não jogue fora, nem guarde o que não é seu. Perceba, a sua dor pode sensibilizar, mas não pode ser sentida por ninguém além de você. Por isso, respeite a dor do outro. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas no mundo tem muito espaço para todos. Então, vá, caminhe com gentileza. Tenha no amor a sua certeza. Caiu? Levante. Está feio? Se encante. Cansou? Respire. Pausa e adiante. Aproveite a caminhada. Este é o prêmio e não a chegada. E ainda será melhor carregando suas sobras e distribuindo onde for. Sempre com um pedaço de amor. Porque na vida, você é o que você espalha e não o que você junta. É isso aí. Isso aí. A gente é o que a gente espalha. Caramba. E é o processo de você querer fazer um sorriso a mais. Querer... Esse é o processo. E olha, eu vou te falar. Só espalha aquele que ama, né? E você colhe depois, cara. Não dá pra saber quando, não dá pra saber a hora, mas assim, você colhe isso que você espalha. Muito bom. Olha, meus queridos, ó,
Enfim, Arrepiou? arrepiei. E olha só, passou o tempo. Não vai falar. Não. Ah, verdade? Não. Mas eu não Não, tenho. não, Por isso eu falo que você tem que vir depois. Mais Não. 10, mais 10, mais 10. Já Mais deu 10, tempo. Já deu pra você que tá aí conectado com a gente. Cara, que gratidão por você estar aqui com a gente, existindo com a gente, se divertindo com a gente, espalhando esse nosso momento pod.rs pro nosso querido Mato Grosso do Céu, do Sul, da onde você quiser, né? Redes sociais, meu querido Bruno Moser. Siga a gente, ó, @Bruno Moser Ator. Vou repetir só porque o Moser é com S, tá? S de sapo. Bruno Moser Ator. Isso. Redes sociais, Abraãozinho. Abraão da Silva Lemos no Instagram. Acredito que no Facebook deve ser Abraão Lemos ou Abraão da Silva Lemos. Não tenho essa pegada toda das redes sociais, mas estou tendo agora, tá? Abraão da Silva Lemos apresentando-se. Livro lançado na plataforma Hotmart. Por favor, busquem lá. E só essa é pro Mozart de novo, tá? Vai. Finalizar. Pra gente finalizar. Claro. Finaliza com ele aqui, hein, ô Marcos Emílio. Vamos lá. Deus abençoe vocês, meus queridos. Vamos nessa. Gratidão. Aqui você pode rir, sim. Caminhos. A porta do céu está aberta, mas a entrada tem um preço. Ande o quanto quiser. Viva o quanto puder. Mas por onde andar, espalhe bondade e semeie amizade. E a cada trecho percorrido, você terá um caminho florido. No fim deste caminho está o céu. O preço é o próprio caminho.